Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa LDI. L de limites, D de derivadas e I de integrais. Aqui nós vamos estudar vários conceitos sobre o cálculo de uma variável. Eu sou o professor Roni e o tema de hoje é substituição trigonométrica do caso 1. Na primeira parte da aula, eu vou explicar as integrais imediatas relacionadas à trigonometria. Então, eu vou passar a integral de seno, cosseno, integral de secante, tangente, cossecante, cotangente, integral de secante ao quadrado e integral de cossecante ao quadrado. Essas 6 integrais são imediatas, então você já devia decorar isso daqui antes de começar, a estudar cálculo. Na segunda etapa, nós vamos fazer uma revisão de trigonometria. Então, eu vou passar algumas equações de trigonometria que é base para entender essa matéria, ok? Na terceira etapa, eu vou explicar a integração por substituição, tá? Onde você troca a variável da integral. Aonde tem x, por exemplo, a gente vai chamar de u, ou então a gente chama de b, algo desse tipo. Nós vamos trocar a variável. A gente substitui a variável. Aí eu vou fazer 3 exemplos. Depois, o item 4, eu vou explicar algumas integrais trigonométricas que não são imediatas. Por exemplo, cosseno ao quadrado, tangente ao quadrado e seno ao cubo. E por último, a gente chega, na parte principal da aula, que é a substituição trigonométrica. Aí a parte de substituição, normal, a gente já viu aqui na etapa 3. A parte de trigonometria, a gente já fez uma revisão, de trigonometria no item 2. A gente vai fazer uma revisão de trigonometria, ok? E uma revisão de integrais trigonométricas no item 1. Então, depois de ver, o item 1, 2, 3 e 4, você vai ser capaz de entender a substituição trigonométrica. E essa substituição trigonométrica tem 3 casos: caso 1, 2 e 3. Nós vamos focar nessa aula no caso 1. Então, eu vou simplesmente citar os 3 casos, depois eu vou fazer 2 exemplos resolvendo uma integral por substituição trigonométrica, tá bom? Do caso 1. Então, fiquem até o final, porque eu separei muito conteúdo para vocês, tá bom? Vamos começar aqui na etapa 1. Integral de seno. Galera, vocês têm que lembrar que integral também pode ser considerado como uma antiderivada. Também é chamado de primitiva. Ok? Isso tudo aqui é a mesma coisa. Integral, antiderivada e primitiva são sinônimos. Então, por que esse nome, integral, tem a ver com antiderivada? Porque é exatamente o contrário da derivada. Se eu quero encontrar a derivada de seno, não. Se eu quero encontrar a integral de seno, você deve pensar o seguinte: o que que eu derivo, o que que eu vou derivar, que a resposta vai ser seno? Entendeu? Qual é a função que eu derivo e a resposta é seno? Essa função é menos cosseno de x. Por que que eu sei disso? Porque a derivada de menos cosseno de x, o menos sai, e a derivada de cosseno é menos seno. Menos com menos é mais seno de x, entendeu? Então, para você encontrar as integrais imediatas, você tem que saber a matéria de derivados, tá? Essa integral indefinida, quando não tem número aqui, ó, nem embaixo nem em cima, você deve simplesmente fazer uma análise de derivada para encontrar. Então, vamos lá. Qual é a integral de seno? É menos cosseno de x mais a constante de integração. Não pode esquecer desse Czão, tá? Por quê? Porque a derivada desse termo é igual a seno, entendeu? Você tem que fazer sempre esse procedimento ao contrário aqui.
Beleza. Qual é a integral do cosseno de x? O que se deriva da cosseno? Seno de x. Por quê? A derivada do seno de x é cosseno. Entendeu? Seno de x mais c, derivado de seno, é cosseno. E derivado de uma constante é zero. Então, as integrais imediatas são fáceis se você já souber a matéria de derivadas. Integral de cosseno é seno, porque derivado de seno é cosseno. Beleza. Continuando, então, o que eu derivo que resulta em tangente vezes secante? Claro que é secante mais c. Quem não está entendendo isso aqui é porque não lembra a matéria de derivadas, tá bom? A matéria acumulativa, galera. Só relembrando aqui, ó, você começa, né, com o limite, depois vai para a derivada e depois vai para a integral. A integral envolve derivada e limite ao mesmo tempo. Então não adianta nada você chegar, né, na etapa de integrais sem saber derivada. Vai dar ruim. Então, vamos lá. Qual é a integral de cossecante e cotangente? Vai ser igual a menos cossecante de x mais c. Por quê? Porque a derivada de menos cossecante mais c é exatamente cossecante vezes cotangente. Letra E. Qual é a integral de secante ao quadrado? O que eu derivo da secante ao quadrado? É tangente de x mais c. E o que eu derivo que vai dar cossecante ao quadrado? Menos cotangente de x mais c. Essas 6 integrais que eu passei aqui são as integrais imediatas de substituição. Tá? Existem outras integrais, só que não é relacionada à trigonometria. Tá? Essas são as 6 integrais imediatas que estão relacionadas à trigonometria. Então, integral de seno menos cosseno. Integral de cosseno, seno. Integral de secante tangente, secante. Integral de cossecante cotangente, menos cossecante. Integral de secante quadrado, tangente. Integral de cossecante ao quadrado é menos cotangente. Essas 6 integrais já tem que dar na sua cabeça, tá bom? Isso aqui é a base da base das integrais. Porque na aula de hoje a gente vai estudar um método muito complexo, que é chamado de substituição trigonométrica. Então a base tem que estar muito boa para vocês acompanharem a aula, tá bom? Então fechamos a etapa 1, agora a gente vai para a etapa 2, que é uma revisãozinha de trigonometria. Essa primeira equação aqui, galera, é a equação fundamental da trigonometria, tá? Vocês têm a obrigação de saber isso, viu? Tem que saber. Essa segunda equação aqui, olha, tangente é seno sobre cosseno, é a segunda equação fundamental da trigonometria. E essa aqui é a primeira equação fundamental da trigonometria. Isso aqui, galera, é muito importante no cálculo, tá? É extremamente importante. Você consegue manipular funções trigonométricas e chegar numa resposta mais simples. Agora, essas três aqui, olha, essas três, a letra E, F e G, né? O que é secante, cossecante e cotangente, isso aqui também é básico. E é muito usado no cálculo, galera. Vocês têm que saber disso, tá? Eu sei que muito aluno meu chega no cálculo sem dominar essa parte básica de trigonometria, tá? Isso aqui é um ponto de dificuldade da maioria dos alunos. Por isso que o aluno chega em cálculo e não consegue entender nada que o professor fala, tá? Então, esse é o objetivo dessa série, desse programa. Passar a base para vocês conseguirem assistir às aulas com mais firmeza. Então vamos lá. Secante é o inverso do cosseno. Cossecante é o inverso do seno e cotangente é o inverso da tangente. Um macetezinho para vocês lembrarem. Ó. Secante lembra seno. Aí não é o seno, é o cosseno. É sempre o contrário, entendeu? Cossecante lembra cosseno. Não é o cosseno, é o seno. Legal? E a cotangente aí é o inverso da tangente mesmo.
Eu, eu decorei assim e me ajudou bastante. Beleza. Agora, essas duas equações aqui, ó, a letra B e a letra C, tem um jeito de demonstrar elas. É bem fácil. Olha só, deixa eu fazer aqui para vocês. A gente demonstra elas a partir da primeira equação fundamental. Então, olha só. Eu tenho seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Aí agora eu vou dividir todo mundo por seno ao quadrado de x. Então vai ficar seno ao quadrado dividido por seno ao quadrado, cosseno ao quadrado dividido por seno ao quadrado e 1 dividido por seno ao quadrado de x. Aí olha que legal. Seno dividido por seno é 1. Cosseno dividido por seno é cotangente. Tangente não é seno sobre cosseno? Cotangente é o inverso, é cosseno sobre seno. Entendeu? E aqui eu tenho 1 sobre seno. 1 sobre seno é igual a cossecante. Então a gente chega numa outra regrinha. Opa, faltou o quadrado aqui, né? É cossecante, cotangente ao quadrado e cossecante ao quadrado. Aí eu demonstrei essa a segunda regra aqui da letra B. Ó. 1 mais cotangente ao quadrado é igual a cossecante ao quadrado. Da mesma forma, pessoal, a gente vai conseguir demonstrar a letra C. Dessa vez eu vou dividir todo mundo por seno. Então eu tenho aqui a equação fundamental da trigonometria e vou dividir todo mundo por cosseno. Vai ficar seno ao quadrado por cosseno ao quadrado, cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado, 1 dividido por cosseno ao quadrado. Seno sobre cosseno é igual a tangente. Cosseno sobre cosseno é 1 e 1 sobre cosseno, como a gente já viu aqui, ó, 1 sobre cosseno é igual a secante. Certo? Então, a gente demonstrou a equação da letra C. Faltou o quadrado aqui de novo, tá, gente? Então, ó, está demonstrado. 1 mais cotangente ao quadrado é igual a cossecante ao quadrado. E tangente ao quadrado mais 1, opa, tangente ao quadrado mais 1 é igual a secante ao quadrado. Essas duas equações, galera, eu vou até destacar elas aqui, ó. Elas são muito importantes em integrais, tá? Muito. Tem exercícios que, se você não souber essa transformação, você não consegue resolver. Então, muito cuidado, tá? Agora, para finalizar, eu vou passar mais duas equações. Existem outras, tá, galera? Existem várias equações. Estou passando as principais aqui, então o vídeo vai ficar muito grande. Lembrando que nosso foco é substituição trigonométrica. Algumas integrais, você vai precisar de usar essa relação aqui, olha. Seno ao quadrado é igual a 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Eu não vou demonstrar, porque essa aqui dá um pouquinho de trabalho, tá? E cosseno ao quadrado é 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Elas são muito parecidas, olha. A única diferença entre essas duas fórmulas é que a de cima é menos e a de baixo é mais. O resto é tudo igual, olha. As duas têm 1 cosseno de 2x e 2, olha. 1 cosseno de 2x e 2. Então são fórmulas muito parecidas, né? Fica mais fácil de lembrar. Não vou demonstrar. E essas duas equações são importantes demais. Por exemplo, se aparecer para vocês integral do seno ao quadrado de x, em vez de resolver isso, você vai resolver a integral de 1 menos o cosseno de 2x sobre 2. É muito mais fácil resolver assim, tá? A parte de cima também dá para fazer, só que fica trabalhoso, tá? Vai dar várias linhas isso aqui. Se você fizer na parte de baixo, vai ser mais simples. Entendeu? Fechamos então o item 2. Agora a gente vai para o item 3. Eu vou lembrar com vocês a técnica de substituição. Daqui a pouquinho chega em substituição trigonométrica, tá? Que é um conceito diferente. Mas vale a pena relembrar isso aqui, olha. Integração por substituição.
A ideia é você substituir a variável. Eu vou chamar 5x de u. U é 5x menos 4. Eu vou chamar o 5x menos 4 de u. Depois eu vou derivar o u em relação a x. Derivar de u em relação a x, derivar de 5x é 5 e derivar de 4 é 0. Portanto, se eu passo o dx multiplicando, eu sei que du é igual a 5dx. Então, essa relação que a gente encontrou aqui, olha, ela vai ser importante para você substituir no lugar do dx. Tudo bem? Então, vamos lá. A gente vai substituir. Ó. Aonde tem 5x menos 4, vai virar u. E aonde tem dx, né? Nessa parte aqui, opa, eu apaguei. Nessa parte aqui onde tem dx, eu vou substituir por du sobre 5. Olha só, eu quero saber quem é dx. Esse 5 que está aqui, passa para o outro lado. Então, vai ficar du sobre 5, que é igual a dx. Então, a gente está simplesmente usando essas duas equações. Ó. Esse é o u e esse aqui é o dx. Aonde tinha 5x, eu vou chamar de u. E aonde tinha dx, eu vou chamar de du sobre 5. Simplesmente assim. Opa, deixa eu pegar o preto aqui. Du sobre 5. Aí vira uma integral imediata, né? É elevado a u sobre 5 mais c, que vai dar E elevado a 5x menos 4 sobre 5 mais c. Essa é a resposta desse exercício. Legal? Se você não faz a substituição, a integral fica difícil de resolver, né? Essa integral aqui, olha, 5x menos 4, a gente não é uma integral imediata. Só que depois que a gente substitui, o resultado cai numa integral imediata com a variável u. Entendeu? A ideia da substituição, então, é facilitar o resultado. Facilitar a integração. Vamos lá. Mais um exemplo aqui, ó. Letra B. Deixa eu colocar um risco aqui. Pronto. Letra B, dessa vez, eu vou chamar o ln de x de u. Ó, u é o ln de x. A derivada de u vai ser 1 sobre x dx. Então, a gente consegue substituir agora. Vai ficar. Eu vou escrever de novo, só para facilitar o raciocínio. É o ln, sendo o ln de x, que multiplica 1 sobre x dx. Eu escrevi de novo, só que eu coloquei o 1 sobre x para fora. Coloquei 1 sobre x em evidência. É a mesma coisa. Aí, perceba comigo, olha só. A gente vai usar essas duas substituições. Ó. Aonde tem ln de x, vai virar u. E aonde tem 1 sobre x dx, vai virar du. A gente vai substituir aqui, ó, o du. Simples assim. Então, vai ficar integral do seno de u du. Integral de seno é imediato, né? Isso aqui é menos o cosseno de u mais c. Aí no final a gente volta para x, né? Onde tem u, a gente escreve ln de x. Então a resposta é menos o cosseno do ln de x mais c. Essa é a resposta do exercício. Legal? Então, usando a técnica de substituição, a gente tenta transformar uma integral complexa numa integral imediata. É basicamente isso. Mais um exemplo de substituição. Dessa vez eu vou chamar x ao quadrado mais x de u. U é x ao quadrado mais x. E du vai ser igual a 2x
mais 1 dx. E agora eu vou fazer a substituição. Aonde tem x ao quadrado mais x, eu vou colocar 1. E aonde tem 2x mais 1 dx, eu vou colocar du. Entendeu? Simples assim. Vamos substituir então. Vai ficar a integral de u elevado a 10 vezes du, que é uma integral imediata. Fica u elevado a 11 sobre 11 mais c. E isso vai dar, né, substituindo o u para x, olha, esse u aqui, ó, ele na verdade é x ao quadrado mais x. Então a resposta é x ao quadrado mais x elevado a 11 dividido por 11 mais c. Fechou? Então, relembrando, é a técnica de substituição. Agora nós vamos para a etapa 4. Eu vou resolver algumas integrais trigonométricas. Letra A, integral de cosseno ao quadrado. Quando tem cosseno ao quadrado, a gente vai usar uma relação trigonométrica, lembra? Vamos voltar lá em cima, olha. Cosseno ao quadrado de x é, ó, cosseno ao quadrado de x, deixa eu copiar aqui. Cosseno ao quadrado de x é igual a 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Então, se você usar essa regrinha, fica mais fácil o cálculo. Vamos lá. Vai ficar a integral de 1 mais cosseno de 2x sobre 2 dx. O meio pode sair, né? Fica meio integral de 1 mais cosseno de 2x dx. Deixa eu apagar esse negócio aqui. Pronto. Agora, virou uma integral imediata, né? Já vou pôr a resposta aqui, ó. Vai ficar meio que multiplica. Integral de 1 é x. Integral do cosseno de 2x fica seno de 2x sobre 2 mais a constante de integração. Fechou aqui. Essa é a resposta. Agora, tenta resolver esse exercício sem usar a relação trigonométrica. Dá mais trabalho, tá bom? Mais uma. Integral da tangente ao quadrado de x. Essa não é uma integral imediata. Eu vou usar uma outra propriedade. Vamos voltar aqui na etapa 2. A gente vai usar essa regra aqui, ó. Deixa eu copiar aqui. Tangente ao quadrado mais 1 é igual a secante ao quadrado. Galera, se tangente ao quadrado mais 1 é secante ao quadrado, se eu isolar a tangente aqui, a resposta vai ser secante ao quadrado menos 1, né? Olha só. Tangente ao quadrado de x é secante ao quadrado de x menos 1. É isso que eu vou fazer. Então, a integral da tangente ao quadrado é a integral de secante ao quadrado de x menos 1. E a integral de secante ao quadrado é imediata. A integral de secante ao quadrado é tangente e a integral de 1 é x. Acabou aqui, ó. O exercício ficou simples porque a gente transformou tangente ao quadrado em secante ao quadrado. Se você não soubesse disso, né, para resolver essa integral aqui sem transformar, começa a ficar complicado. Ou seja, galera, a base, né, as relações trigonométricas são importantíssimas no cálculo integral. Tá? Você não pode chegar no cálculo sem conhecer as propriedades. Para finalizar, vou fazer um exercício que mistura tanto as propriedades de trigonometria como a integral por substituição. Seno ao cubo, eu vou separar, eu vou escrever seno ao quadrado de x vezes seno de x dx. E esse seno ao quadrado, se você lembrar lá da relação trigonométrica, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x é 1. Então, aquele seno ao quadrado ali, ó, se eu isolar, vai ficar 1 menos
cosseno ao quadrado de x. Então, eu vou fazer uma substituição aqui. Aí vai ficar assim, ó, integral de 1 menos o cosseno ao quadrado de x vezes o seno de x dx. Agora sim eu consigo fazer uma substituição. Eu vou chamar u de cosseno de x, derivada de cosseno é menos seno de x, dx. Passando o menos para a esquerda, menos du é o seno de x dx. Então vamos lá. Olha aqui, bem devagar. O cosseno de x vai virar u. E o seno de x dx vai virar menos du. Então, vai ficar assim, olha, integral de 1 menos u ao quadrado, que multiplica seno de x dx, que é menos du. Só isso. Que acabou, né? É uma integral imediata. Se a gente multiplicar todo mundo por menos 1, vai ficar u ao quadrado menos 1. Integral de u ao quadrado, u ao cubo sobre 3. Integral de 1 é u, mais a constante de integração, né? Aí no final a gente volta para x, a gente já chega na resposta. Então vai ser seno ao cubo de x sobre 3 menos o seno de x mais c. Essa é a resposta. Percebeu, galera, a importância das propriedades das integrais, integração por substituição? Agora, por que eu estou falando tudo isso antes de chegar em substituição trigonométrica? Porque toda substituição trigonométrica, depois que você substitui, você cai numa integral trigonométrica. E para resolver uma integral trigonométrica, você tem que saber integração por substituição, você tem que saber também as propriedades de trigonometria e, claro, você tem que saber as integrais trigonométricas imediatas. Senão você não entende nada de substituição trigonométrica. Então, agora sim, eu vou passar o método de substituição trigonométrica para vocês. São 3 casos. Eu vou explicar aqui os 3. Depois eu vou fazer um exemplo só do caso 1, senão o vídeo fica muito grande. O caso 1, você usa quando aparecem integrais do tipo raiz de A2 menos x2. O caso 2 ocorre quando aparecem integrais do tipo A2 mais x2 dentro da raiz. Faltou um dx, né? E por último, nós temos a integral de x2 menos A2. São esses 3 casos. No caso 1, você vai substituir o x por A vezes seno de x. Seno de x não, seno de θ. Dessa forma, o dx vai ser igual a vezes derivada de seno, cosseno de θ vezes dθ. E agora vem um macetezinho, tá? Quando você substitui aqui o x por a seno, essa raiz sempre vai ser igual a vezes cosseno de θ. Eu vou explicar isso para vocês, olha só. Aí você ganha tempo na hora de resolver. Nós temos A2 menos x2. Quando você substituir o x por a seno, vai ficar A2 menos a seno de θ elevado a 2. Desenvolvendo, vai ficar A2 menos A2 seno ao quadrado. Coloco o A2 em evidência. A2 vai ser igual a 1 menos seno ao quadrado de θ. 1 menos seno ao quadrado de θ é igual a cosseno ao quadrado de θ. Deixa eu escrever aqui, ó. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Então, se você passar o seno para a esquerda, para a direita, né? Se você isolar o cosseno ao quadrado, fica 1 menos o seno ao quadrado. Então, no lugar de 1 menos seno ao quadrado,
eu posso colocar cosseno ao quadrado. Aí fica raiz de A2 vezes cosseno ao quadrado. Raiz de A2 é igual a A, e a raiz de cosseno ao quadrado é igual a cosseno. Agora, em vez de ficar fazendo essa conta toda hora, todo exercício, já anota aí, ó, sempre que for no caso 1, a raiz vai ser igual a cosseno. Esse é o macete. Então, essa é a substituição que você precisa fazer no caso 1. Deixa eu destacar ela aqui. Um retângulo. Espera aí que eu tenho que fazer um retângulo. Tá difícil. Segura. Pronto, agora foi. Fiz um retângulo aqui, ó. X é a seno, dx é a cosseno e a raiz é a cosseno. Fechou? Aí eu vou colocar 2 exemplos sobre o caso 1. Mas antes, né, deixa eu explicar os outros casos aqui para vocês. Lembrando que o caso 1 você só usa quando for A2 menos x2. Se for A2 mais x2, aí é diferente. Você vai chamar o x de A tangente de θ. O dx vai ser derivada de tangente secante ao quadrado de θ. E a raiz, você vai fazer esse mesmo desenvolvimento aqui, ó, e vai chegar em A secante. Eu não vou fazer, senão vai ficar muito grande o vídeo, tá? A gente vai focar só no caso 1 hoje. E o caso 3 é quando você tem x ao quadrado menos A2. Aqui, ó. O caso 1 é A2 menos x2. O caso 3 é x2 menos A2. E o caso 2 é A2 mais x2, entendeu? São casos diferentes. Então tem que tomar muito cuidado. No caso 3, você chama o x de A secante de θ. Dx vai ser A, que multiplica secante de θ, tangente de θ, derivada de secante, né? E a raiz vai ser A tangente. Para descobrir essa raiz, basta substituir esse x aqui por A secante. Ok? Então, esse macete é muito bom. Você já saber o resultado dessa raiz. Você já ganha um tempo bacana, porque você não precisa fazer esse desenvolvimento aqui, ó. Você já pula essa parte. Ok? Então, para finalizar, eu vou fazer 2 exemplos do caso 1. Você tem que saber, ó, sempre que aparecer A2 menos x2, sempre que aparecer A2 menos x2, você vai usar essa substituição. Ó. X é a seno, dx é a cosseno, e a raiz vai ser sempre a cosseno. Fazendo essa substituição, você vai cair numa integral trigonométrica, né? Como esses 3 exemplos aqui. Vou passar mais 2 exemplos, eu vou para o quadro agora. Exemplos do tipo 1. Relembrando, o tipo 1 é quando você tem uma raiz do tipo... Você tem a integral de raiz do tipo A2 menos x2. Dessa forma, a gente chama o A de seno, a raiz vai virar A cosseno, e o dx é a derivada de A seno, que vai ser A cosseno. Beleza? Qual é o objetivo disso? Eliminar essa raiz, porque a gente não sabe integrar raiz de uma soma. A gente vai transformar essa raiz numa função trigonométrica e depois resolver a integral. Então vamos lá. Temos aqui a integral de raiz de 9 menos x2 dividido por x2. No lugar dessa raiz, eu vou colocar A cosseno. Nesse caso, o A é quanto, gente? A ao quadrado menos x2. A ao quadrado é 9, portanto, o A é 3. Beleza? Deixa eu anotar as substituições aqui embaixo. Vai ficar mais organizado assim. A gente vai chamar o x de A seno θ. O A é 3 porque o A ao quadrado é 9. O dx é a derivada do x, que fica 3 cosseno de θ dθ. E a raiz, né? Para encontrar essa raiz, você deve substituir o x
por 3 seno θ aqui dentro da raiz. Mas como eu já fiz isso na parte teórica, na primeira aula, eu já mostrei que isso sempre vai ser A cosseno θ. Então a gente já coloca aqui A cosseno de θ, você já ganha um pouco de tempo. Tá? Então vamos lá, galera. Resolvendo esse exercício aí, vai ficar a integral da raiz, a raiz vira 3 cosseno de θ. X ao quadrado, o x é 3 seno θ, então fica 3 seno θ ao quadrado. E no lugar do dx, eu coloco 3 cosseno de θ, vezes 3 cosseno de θ dθ. Agora vamos melhorar essa integral, né? Vai ficar cosseno vezes cosseno. 3 vezes 3, 9. Cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de θ. E embaixo vai ficar 3 ao quadrado, que é 9, vezes seno ao quadrado. Beleza. No final nós temos um dθ. Claro que o 9 pode cortar, né? É uma constante em cima e embaixo. Corta o 9 com 9. Aí, você tem que lembrar das relações trigonométricas, né? Normalmente a gente vê isso lá no pré-cálculo. Cotangente de x é cosseno de x sobre seno de x. É o inverso da tangente. Então, cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado, isso pode ser escrito como cotangente ao quadrado de θ dθ. Então, a gente tem que resolver essa integral. A forma mais rápida de resolver essa integral, claro que existem outras formas, é você usar uma outra relação trigonométrica. Vou explicar ela aqui com calma para vocês. Olha só. Se você tem seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1, essa é a relação fundamental da trigonometria, podemos dividir todo mundo por seno ao quadrado de θ. Então, seno ao quadrado sobre seno ao quadrado, cosseno ao quadrado sobre o seno ao quadrado e 1 sobre o seno ao quadrado de θ. Seno ao quadrado dividido por seno ao quadrado é 1. Cosseno sobre seno, cotangente ao quadrado de θ. E 1 sobre seno é cossecante ao quadrado de θ. Eu quero saber quem é cotangente ao quadrado, portanto, 1 vai passar para a direita. Cotangente ao quadrado de θ vai ser cossecante ao quadrado de θ menos 1. Portanto, eu vou usar essa relação trigonométrica que veio da relação fundamental e vou resolver essa integral. Olha só, quando você substitui, vai ficar agora a integral de cossecante ao quadrado de θ menos 1 dθ. Integral de uma soma, soma das integrais. Vai ficar a integral de cossecante ao quadrado de θ dθ menos a integral de 1 dθ. E agora nós temos integrais imediatas, né? Integral de cossecante ao quadrado, isso é uma integral imediata. A gente viu no capítulo 1. O que você deriva da cossecante ao quadrado? Vai ser menos cotangente de θ. E a integral de 1 é θ. Então fica menos θ aqui. Mais a constante de integração. Essa é a resposta do exercício. Mas tem um pequeno problema aqui, né? A variável da integral é x. Você não pode deixar a resposta em θ. Aí vem um passo extremamente importante que vai acontecer em toda a substituição trigonométrica. Como que você vai transformar o θ para x? O macete é o seguinte, galera. Presta atenção. X não é 3 seno θ? Isola o seno de θ. Seno de θ é igual a x sobre 3. E seno de θ é cateto oposto sobre... Não. O seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa. Né? A gente viu isso lá no pré-cálculo também. Deixa eu separar aqui. Ó. Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, você vai gerar um triângulo retângulo aqui. Ó. Um triângulo retângulo qualquer. Vamos chamar aqui de θ.
O cateto oposto, nesse caso, é x. O cateto adjacente, a gente não sabe. E a hipotenusa, nesse caso, é 3. Aí, o cateto adjacente, que é o cateto que falta aqui, ele vai ser sempre a raiz, aquela raiz inicial. Você pode fazer também por Pitágoras, né? x2 mais o cateto adjacente ao quadrado é igual a 3 ao quadrado. Aí no final, quando você isolar o cateto adjacente, vai dar exatamente a raiz. Em vez de fazer isso, você já coloca a raiz. Não precisa de usar Pitágoras aqui. Aqui embaixo vai ficar, ó, raiz de 9 menos x2. Então, depois que você monta esse triângulo retângulo, você consegue transformar qualquer função de θ para x. Por exemplo, se eu quero seno de θ, cateto oposto à hipotenusa, x sobre 3. Se eu quero cosseno de θ, raiz sobre 3, né? Adjacente sobre hipotenusa. Se eu quero tangente de θ, cateto oposto sobre cateto adjacente, fica x sobre a raiz. E assim por diante. Então, nós temos que transformar cotangente de θ. Cotangente, deixa eu anotar aqui para vocês lembrarem, ó. Cotangente de θ é o cateto adjacente sobre o cateto oposto. É o inverso da tangente. Qual é o cateto adjacente nesse caso? Cateto adjacente é a raiz. Então vai ficar menos raiz. Deixa eu colocar aqui embaixo. Vai ficar menos. Em cima fica o cateto adjacente, raiz de 9 menos x2. E embaixo o cateto oposto, que é x. Entendeu? Menos θ. Agora, quem é θ? Seno de θ não é x sobre 3? Quando você isola o θ, é só colocar arco seno. Então, o θ é o arco seno de x sobre 3. Menos o arco seno de x sobre 3. Essa é a resposta. Tá? Você não pode resolver essa questão e no final esquecer de passar para x. Tá? Muito cuidado com isso. Agora eu vou fazer mais um exemplo com vocês. Integral de x ao cubo que multiplica 9 menos x2. Como nós temos 9 menos x2, o formato aqui, olha, é A2 menos x2 tipo 1. Ok? Nesse caso o A também vai ser 3. Então o x é A seno θ, 3 seno de θ. O dx é a derivada do 3 seno θ, que vai ficar 3 cosseno de θ. E a raiz, lembra que a gente já calculou, vai ser A cosseno, 3 cosseno de θ. Faltou um dθ aqui na derivada, né? Pronto, essa vai ser a substituição. Só que eu já vou escrever o triângulo retângulo aqui para vocês, porque no final, se essa parte está pronta, fica mais fácil, né? O x, se você isola, se você isolar o seno de θ, fica x sobre 3. Tá? Seno de θ é x sobre 3 e seno é cateto oposto sobre sobre hipotenusa. Então, a partir disso, nós conseguimos gerar um triângulo retângulo. E a partir desse triângulo retângulo, a gente consegue transformar no final qualquer função de θ para x. Portanto, galera, olha só, o cateto oposto, nesse caso, é o x. A hipotenusa é 3. E o cateto que falta vai ser sempre a raiz do problema. Vai ser raiz de 9 menos x2. Ok? Então, eu aconselho vocês a escrever a substituição e já montar o triângulo retângulo antes de começar o exercício. Vai ficar mais fácil. Agora vamos resolver isso aí. O primeiro passo é fazer a substituição. Vai ficar assim, ó. Integral de x ao cubo, então fica 3 seno ao cubo. 3 seno de θ ao cubo. Vezes a raiz. A raiz é 3 cosseno. Vezes 3 cosseno de θ. Vezes dx. O dx é 3 cosseno. Então, vezes 3 cosseno de θ dθ. Ficou um valor bem grande, né? Parece uma questão difícil, mas vamos com calma. Vou escrever aqui, ó, 3 ao cubo, seno ao cubo. 3 ao cubo, seno ao cubo de θ. Cosseno com cosseno fica cosseno ao quadrado. E 3 vezes 3
é 3 ao quadrado, né? Então, vezes 3 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, dθ. A gente pode juntar o 3 ao cubo com 3 ao quadrado, fica 3/5, e como é uma constante, eu tiro da integral. Então vai ficar 3/5 seno ao cubo de θ, cosseno ao quadrado de θ, dθ. Galera, a substituição trigonométrica mesmo acaba aqui. Depois de substituir, você vai chegar numa integral trigonométrica. E para resolver essa integral trigonométrica, você tem que usar as estratégias do capítulo anterior. Tá? Eu expliquei para vocês, quando você tem seno com cosseno, você pega o termo com expoente ímpar e coloca um seno para fora. Né? Então vai ficar assim, ó, 3/5 que multiplica a integral de seno ao quadrado de θ, cosseno ao quadrado de θ. Eu tirei um seno, né? Vou colocar ele aqui no final. Ó. Seno de θ dθ. Aí agora eu consigo resolver esse exercício por substituição. Quem você deriva e dá seno? Cosseno. Então a gente vai chamar o U de cosseno de θ. E a derivada do cosseno é menos seno, aí eu vou colocar o menos à esquerda. Então vai ficar seno de θ dθ. Então essa vai ser a substituição. Ó. A gente viu essa estratégia lá no capítulo anterior. Né? Portanto, eu vou fazer a substituição aqui. Olha. No lugar de cosseno ao quadrado, eu coloco U ao quadrado. No lugar de seno de θ dθ, vira menos du. Só que o problema que nós temos aqui é o seno ao quadrado. Aí você tem que lembrar de uma outra relação trigonométrica. Vou colocar aqui em verde. Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é 1. Se você isola o seno ao quadrado de θ vai ser igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de θ. Então agora eu vou usar essa relação trigonométrica para substituir o seno ao quadrado. Então vamos lá. Ó, eu vou substituir esse pedaço aqui. Vai ficar assim, ó. 3/5 integral de seno ao quadrado, que eu vou substituir por 1 menos o cosseno ao quadrado de θ. Vezes cosseno ao quadrado de θ, vezes o seno de θ, dθ. Beleza, galera? Agora a gente vai fazer a substituição. Eu vou chamar o U de cosseno e vai ser possível substituir. Seno de θ dθ vira menos du. O cosseno ao quadrado de θ vai virar U ao quadrado. E 1 menos cosseno ao quadrado de θ vira 1 menos U ao quadrado. Então vamos lá. Vai ficar assim, ó. 3/5 que multiplica 1 menos cosseno ao quadrado vira U ao quadrado. Cosseno ao quadrado vai virar U ao quadrado. E o seno de θ dθ vira menos du. Agora, eu vou tirar esse menos da integral. Fica menos 3/5, que multiplica a integral de... Multiplica todo mundo por U ao quadrado. Vai ficar U ao quadrado menos U à quarta du. Agora a gente resolve usando a regra da potência. Vai ficar menos 3/5, que multiplica U ao cubo sobre 3, menos U à quarta sobre 4. Não. É U à quinta sobre 4, né? Regra da potência, expoente mais 1 sobre expoente mais 1. Mais a constante de integração. Só que, claro, que eu não posso deixar a resposta assim. Eu não posso deixar a resposta em U. Na verdade, eu tenho que transformar o U para θ e depois o θ para x. Então, primeiro passo, U vai virar θ. No lugar de U, eu coloco o cosseno de θ. Então, vai ficar assim, ó, menos 3/5 que multiplica cosseno ao cubo de θ sobre 3 menos o cosseno ao cubo não, a quinta de θ sobre 3 mais a constante de integração.
E para finalizar, eu tenho que transformar cosseno em x. Olha o triângulo retângulo. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, né? Não pode esquecer disso. O cosseno de θ é o cateto adjacente, que é a raiz, sobre a hipotenusa, que é 3. Deixa eu anotar aqui em vermelho. Ó. Cosseno de θ é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Portanto, vai ficar a raiz de 9 menos x2 sobre 3. Fazendo a substituição, já vou colocar aqui em azul, vai ser a resposta do exercício. Então, resposta, ó, menos 3 à quinta, que multiplica cosseno ao cubo sobre 3. Então, vai ficar 1/3 que multiplica o cosseno ao cubo. O cosseno de θ é 9 menos x2 sobre 3. E como isso é cosseno ao cubo, esse valor está elevado a 3. Ok? Menos 1/3 de novo, né? Opa, aqui não é 1/3 não, aqui é 5, né, galera? Eu errei aqui, ó. É o A5 sobre 5, cosseno A5 sobre 5. Então vai ficar 1/5 que multiplica o cosseno elevado a 5. O cosseno é a raiz de 9 menos x2 sobre 3, tudo isso elevado a 5. Fechou aqui, mais a constante de integração. A resposta é o que está escrito aqui em azul. Beleza? Então, a parte difícil de substituição trigonométrica é resolver a integral trigonométrica que aparece depois de você substituir. Nesse caso, apareceu a integral de seno ao cubo e cosseno ao quadrado, né? Agora, pode aparecer integral de secante, tangente, entendeu? Aí você vai ter que lembrar das estratégias que a gente viu no capítulo anterior. E sempre lembra de, depois de resolver a integral trigonométrica, volta para x usando o triângulo retângulo. Com esse triângulo retângulo, você consegue chegar em qualquer relação trigonométrica. Seno, cosseno, tangente, secante, cossecante e cotangente. E se na resposta aparecer um θ, aí você coloca arco, né? Seno de θ é x sobre 3, o θ vai ser o arco seno de x sobre 3. Primeiro passo desse exercício, galera, é anotar a substituição e montar o triângulo retângulo. Beleza? Vou fazer uma listinha para vocês também, mostrando aí diversos exercícios com substituição trigonométrica. Terminamos o tipo 1. Vou fazer mais um vídeo explicando o tipo 2, que é quando você coloca a tangente, e o tipo 3 é quando você coloca a secante. Se houver alguma dúvida, pode enviar nos comentários. Muito obrigado por assistir e até a próxima!